E aí de boa, pessoal. Hoje estou aqui para trazer a parte 3 da teoria Eu no Mundo de DXD. Espero que vocês gostem. Após a reunião, eu vou ao meu quarto e tomo banho. Depois disso eu fui jantar com os meus subordinados e depois fui dormir. No outro dia eu estava ainda deitado na cama, já que eu tinha acabado de acordar. E penso, hoje é o dia da reunião com os líderes das 3 facções. Vou ter que fazer máscaras para todos, já que não quero mostrar a minha aparência e nem a dos meus subordinados, já que se não formos disfarçados, todos os seres que forem contra a organização saberão nossas aparências e ficaremos em desvantagem, já que não poderemos sair livremente sem ter um disfarce. Após pensar nisso, eu levanto da cama, me arrumo e vou na cozinha onde estavam todos os meus subordinados tomando café da manhã. Então eu falo, bom dia a todos. Então eles se levantam e se ajoelhavam e falam, bom dia, nosso soberano. Após isso todos nós tomamos café da manhã e após tomar café da manhã eu vou para o meu quarto preparar as coisas para ir à reunião. Após algum tempo eu consigo terminar as máscaras para todos. Então após isso eu saio do quarto com as máscaras e chamo todos os meus subordinados para a sala de reuniões. Após alguns segundos todos estavam na sala de reuniões e eu falo, já que estão todos aqui, vou entregar as máscaras de vocês para irmos à reunião. Após falar isso eu teleporto as máscaras para frente dos meus subordinados e eles as pegam e colocam no rosto. Então Ichigo Kurosaki fala, porque vamos ir de máscara na reunião, meu soberano. Então eu falo, por enquanto não quero revelar nossas aparências, já que somos uma organização nova. Seria desvantajoso para nós que todas as raças soubessem nossas aparências. Então Ichigo fala, entendo, meu soberano. Após alguns minutos, onde eu e meus subordinados ficamos conversando, deu tempo da reunião. Então eu falo aonde é o lugar de encontro com eles. Então o Sung fala, é em uma floresta longe daqui. Então eu falo, entendo, vou teleportar a gente agora. Vocês estão prontos para lutar em uma guerra contra eles? Então eles falam, mas é claro, nosso soberano. Então eu falo, então vamos. Após chegarmos tinha um anjo caído, um anjo e um demônio. Então eu pergunto, são vocês que irão nos levar à reunião? Então eles veem as 24 presenças, estão em seus pensamentos como a gente não sentiu as presenças deles aparecendo. Após esses pensamentos eles falam, isso mesmo, nós vamos levá-los à reunião. Então eu e meus subordinados nos aproximamos e eles nos teleportam. Após ver o lugar da reunião eu vejo que o lugar era parecido com um deserto e tinha alguns soldados de alto ranking. Então eu olho para frente e vejo uma mesa e lá estavam os líderes das 3 facções e ao lado estavam seus braços direito. Então Sung vem atrás de mim e os outros subordinados ficam para trás junto com os outros soldados. Então me aproximo da mesa e sento na cadeira. Então o líder dos demônios fala, eu sou Zioticus Gremori e sou líder do reino dos demônios. Então o líder dos anjos caídos fala, eu sou Azazel e sou líder do reino dos anjos caídos. Então o líder dos anjos fala, eu sou Cranel e sou líder do reino dos anjos Obs. Eu inventei o nome do líder dos anjos, já que o nome dele nunca apareceu no anime e se apareceu eu não percebi. Me desculpem se cometi algum erro. Fim da Obs. Após a apresentação deles, eu falo, é um prazer conhecê-los, líderes das 3 raças. Meu nome é Monarca e ao meu lado está o meu braço direito, Sung Jinwoo. Então eles falam, é um prazer conhecê-lo, Monarca, líder da organização Hellsing. Então eu falo, não precisam ser tão formal comigo. Então vamos começar a reunião. Então eles falam, claro, vamos começar. Então o líder dos demônios fala, vou direto ao ponto, porque sua organização se envolveu em nossa guerra, o que você ganharia fazendo isso? Então eu falo, eu apenas estou defendendo a terra e as pessoas que vivem nela. E vocês, qual é o objetivo de vocês lutando em uma guerra para conquistar a terra? Após o líder dos anjos escutar ele seus pensamentos, como ele ousa falar informalmente com a gente, perguntar qual é nosso objetivo, sendo que é a gente que faz as perguntas aqui. Então o líder dos anjos fala, eu acho que você não está em uma posição para fazer perguntas para a gente, seu humano miserável. Então após os outros líderes ouvirem isso, o líder dos anjos caídos fala, porque você disse isso a ele?
A gente está tentando fazer um acordo aqui e não lutar mais uma guerra. Após ele falar isso, os meus subordinados começam a liberar suas intenções assassinas e suas auras. Então Sung fala como um ser fraco. Como você ousa falar assim com o meu soberano? Então eu falo mentalmente com os meus subordinados: matem todos os soldados e deixem os líderes comigo. Após eles ouvirem, todos concordam com a cabeça. Após isso, nos pensamentos dos líderes das 3 facções com ele, consegui ter subordinados tão poderosos como esses. Eles emanam uma aura maior que nós 3 juntos. Após isso, os líderes falam para atacar, assim aparecendo milhares de soldados das 3 facções. Então meus subordinados em uma alta velocidade partem para cima dos exércitos e eu libero minha aura, fazendo com que tudo ao redor se destruísse. Então os 3 líderes e seus braços direito ficassem com medo do ser que estava em sua frente. Então eu saco as minhas katanas e os vice-líderes vêm rapidamente me enfrentar, e eles eram o braço direito do rei dos demônios Circe Lúcifer, o outro era o braço direito do rei dos anjos Micael e o braço direito do rei dos anjos caídos Baraquiel. Eles partem para cima de mim dirigindo vários golpes de espada que eu facilmente desvio e contra-ataco com um golpe deles se protegerem com uma barreira de magia que após receber o golpe foi destruída com a força do impacto da espada. Então eles são lançados para longe, que fez eles abrirem uma brecha. Então eu dou um golpe na cabeça dos 3 que desmaiaram. Então eu, sem dar tempo para os líderes das 3 facções, vou em alta velocidade e dou um chute no estômago de Azazel, que fez ele desmaiar e cuspir muito sangue. Então vou para cima do crânio, me teleportando e desfiro um único golpe espada, mas ele defende bloqueando com sua espada. Então os Yúticos Grimory lançam uma magia de fogo que tinha um formato de dragão. Então eu uso uma magia de água, assim me defendendo da magia e fazendo uma grande cortina de fumaça. Então eu parto cima do crânio e uso uma magia de gravidade que fez ele ficar de joelhos, assim deixando sua guarda totalmente aberta, e eu desfiro um golpe de espada que fez o corpo de crânio se repartir em 2, assim matando. E então os Yúticos Grimory, vendo isso, saca sua espada e vem para cima de mim desferindo vários golpes que eu facilmente bloqueio. Então a luta estava equilibrada, já que eu estava me contendo. Então depois de uma longa troca de golpes com ele atacando e eu defendendo, ele começou a ficar cansado, fazendo com que seus movimentos ficassem mais lentos, e assim ele abriu uma brecha. Então eu dou um chute nas costelas dele, fazendo com que todas se quebrassem e o lançando para longe, fazendo com que ele colidisse com uma parede. E então me aproximo dele e vejo que ele estava muito machucado com o golpe que eu tinha dado, assim fazendo com que ele cuspisse muito sangue. Então ele, em seus pensamentos, como um único chute pode ser tão poderoso ao ponto de me derrotar? Então ele tem seus pensamentos cortados após escutar minha voz. Então eu falo: vocês perderam a guerra no momento em que vocês ousaram me desafiar. Então, como uma forma de te honrar por não ter me subestimado igual ao crânio, deixarei você dizer suas últimas palavras. Então eu aponto minha espada para o pescoço dele. Então ele fala: por favor, poupe meu reino e o dos outros, já que eles não têm culpa dessa guerra. Certo, irei honrar seu último pedido. Então, quando fui dar o último golpe, uma mulher de cabelos castanhos se joga na frente do rei dos demônios e o abraça e fala: por favor, não mate ele, se quiser me leve no lugar dele. Então eu sinto alguma coisa abraçando a minha perna e vejo uma garota de cabelos carmesim que aparentava ter uns 10 anos de idade. Então ela fala chorando muito: por favor, poupe meu pai. Então, vendo a situação, eu falo: você é um cara bem sortudo, rei dos demônios, por ter uma família que o ame e que o protege. Então eu falo: irei lhe poupar hoje. Então, rei dos demônios, então se cuide e cuide da sua família. Adeus. Me virando e indo embora. Então ele fala em seus pensamentos: prometo a você, monarca, por poupar minha vida irei ser leal ao Senhor.
Após dizer isso em seus pensamentos, ele desmaia por causa da sua perda de sangue. Então a mulher dele pega os sobreviventes e vão embora. Então eu vou caminhando onde os meus subordinados estavam, e vejo que eles massacraram todos os soldados, não deixando nenhum sobrevivente. Então eles, notando minha presença, eles falam se ajoelhando: matamos todos eles como nos foi ordenado, meu soberano. Então eu falo: vocês fizeram um ótimo trabalho. Após dizer isso, Sung fala: sentimos algumas presenças que acabaram de ir embora usando magia de teleporte. Quer que a gente os elimine, meu soberano? Então falo: não, nós já ganhamos a guerra, vamos apenas ir embora e comemorar. Então eles falam: entendido, nosso soberano. Após isso fomos embora do campo de batalha. Após milhares de anos, a guerra ficou conhecida como um massacre das três facções, fazendo com que a organização Hellsing ganhasse fama e fosse temida por todas as raças. Depois disso ocorreu tudo como no original, com Micael se tornando líder dos anjos e Circe Lucifer se tornando líder dos demônios, já que Zeoticus Grimory tinha se aposentado. Após esses anos, fizemos um acordo de paz e uma aliança com as três facções, onde os anjos caídos, anjos e demônios podiam viver na Terra, contanto que eles não fizessem mal aos humanos. E eles tinham que ter a permissão de seus líderes e da organização Hellsing. Se não tivesse as autorizações, eles seriam considerados desertores e seriam eliminados pela organização Hellsing. Após isso começou uma era de paz, onde não ocorreu outra guerra entre nós e as três facções. Fim da teoria. Se vocês gostaram da teoria, deixem o like e se inscrevam no canal para que eu possa trazer mais teorias para vocês, e comentem aí o que vocês acharam da teoria. Então falou e até a próxima. Fui.